Vamos lá, pessoal, trabalhar com mais uma competência, dessa vez a competência privativa. De longe a mais importante, eu acredito, de todos esses artigos envolvendo a União, porque é realmente a mais cobrada em prova de concurso. A competência privativa da União, ela vai tratar do poder legislativo, tá? É uma competência privativa de legislar. Portanto, nós temos aí a figura do Congresso Nacional como uma figura importante nesse momento de exercício dessa competência. Lembrando, portanto, que é uma competência que o ente federado responsável é a União e o poder da União responsável é o poder legislativo. Dessa forma, a gente tem aqui a figura do Congresso Nacional como responsável em concretizar essas competências. Como eu falei para vocês, o interesse que vai predominar quando eu entrego as competências à União são os interesses de natureza nacional, ou seja, aquele interesse que em todo o território nacional precisa ser legislado da mesma forma. E dessa forma, a União vai muitas vezes trabalhar apenas como orientadora, já que alguns desses assuntos vão ser de competência administrativa, na concretização dessas leis, né? Vão ser de competência administrativa dos municípios, às vezes dos estados, às vezes até de competência comum, onde todos os entes federados poderão agir baseando-se nas leis elaboradas pela União. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que como esse interesse nacional predomina na definição dessas competências, grande parte dessas competências vão ser precedidas de um termo como diretriz, regime, sistema, orientação. Todos esses termos te denotam aquela ideia de que ela vai estar passando alguns termos mais gerais e não especificando e não detalhando esses assuntos, que muitas vezes vão ser detalhados por estados ou por municípios, tá certo? Então é uma competência, primeira dica que a gente já te dá aí, essa competência aí de assuntos mais de diretriz, de sistema, de tentar trazer aí termos mais gerais sobre esses assuntos envolvendo o artigo 22, ok? Então a competência da União, uma competência legislativa, tá? Exercida pelo Congresso Nacional. Deixa isso bem claro na tua cabeça toda vida que falar, de acordo com competência privativa da União, tu já sabe. Legislativo da União, só ela pode fazer isso. E lembrando aquela observação que eu te fiz na aula passada, tá? Essa competência é uma competência delegável. Por que, Arsênia? Porque nós temos lá no parágrafo único, tá? Uma autorização que a própria Constituição dá para delegação. E eu vou primeiramente trabalhar com os incisos do artigo 22, aí a gente vê uma questãozinha, depois eu vou trabalhar com o parágrafo único, detalhar ele bem direitinho, te mostrar como é que ele é cobrado em prova, e aí a gente vê outra questãozinha, tá certo? Como eu fiz com a competência exclusiva, vamos trabalhar com aquelas que são mais importantes, envolvendo aqui o nosso artigo 22, tá? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, de longe, super, hiper, cobrado em prova, direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Aí aqui a gente tem a desapropriação. Juntando esses dois incisos, pessoal, nós vamos ter aí alguns bizus. Bizus que os próprios concurseiros inventam, né? Nada que eu tenha inventado, não. Bizus, inclusive, até antigos, tá? Nós temos aí o chamado capacete de PM, tá? Onde a gente pode trabalhar, né, com essa ideia do capacete de PM, tentando capacete de PM, tá? O capacete de PM, ele vai te ajudar a decorar esses dois incisos. E aí a gente tem, ó, comercial, agrário, penal, aeronáutico. Depois do aeronáutico civil, tá tudo lá no inciso, tá? Eleitoral, trabalho, espacial, a desapropriação, que está no inciso 2º, processual e marítimo. São esses incisos aqui, ó,
envolvendo o inciso 1º e o inciso 2º, tá? Acontece que o inciso 4º começou a cair bastante em prova, junto com esse inciso aqui, ó, que trata da nacionalidade, cidadania e naturalização. E aí o capacete de PM, que antes falava apenas do inciso 1º e 2º, acabou envolvendo aqui água, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão também, e a nacionalidade, e virou capacete de pimenta. A senha até os bizus tem que estar atualizado, até os bizus tem que estar atualizado, né? Então a gente tem aí, né, algumas, digamos assim, alguns assuntos envolvendo esse inciso 4º e o também, né, esse nosso inciso aqui 13, que vai te ajudar a formar aí o capacete de pimenta para a gente ganhar tempo só te dando o bizu. Tu insere isso daqui que é bom que tu já vai aí fazendo, né, todo o teste, organizando a tua cabeça, porque não tem coisa pior do que tu pegar uma questão na prova, tá lá, de acordo com a competência privativa da União, e tu lembrar, é o capacete de pimenta, e não lembrar o que significa o capacete de pimenta, né? Então, tem que decorar aqui mesmo, pega aí o pimenta e junta com esses dois incisos aí, que dá para tu formar aí mais um bizuzinho para te ajudar, tá bom? Pra gente ganhar tempo, vamos lá para os nossos próximos incisos, tá? Outro inciso muito importante é o serviço postal. Lembra que a gente tem isso daqui lá no artigo 21, tá? O serviço postal, aquela questão do monopólio do serviço postal, que eu até te falei, de correios e tudo, tá lá para a União prestar, na parte, né, do Poder Executivo, para ela organizar essa prestação de serviço postal, mas também, como é ela que vai prestar, está aqui também na nossa competência privativa, para ela legislar sobre o serviço postal. Então, como eu falei para ti na aula passada, muitas vezes essas competências do Poder Executivo, administrativas, que estão lá no artigo 21, vão estar repetidas no artigo 22, justamente para poder permitir esse respeito ao princípio da legalidade, onde eu vou ter uma lei prevendo aqueles atos e o executivo podendo concretizar aqueles atos, né? Então elas estão realmente bastante simbiosas, é uma relação muito próxima entre o executivo e o legislativo no exercício dessas competências. Serviço postal aqui é um exemplo, tá lá no 21 e tá aqui no 22 também. Já te dou a dica. Estuda os dois juntos e vai identificando esses assuntos que são comuns aos dois, que aí já te ajuda para saber o que é realmente, se é da União, se não é, se é legislativo, se é administrativo, ou que muitas vezes, como esse caso aqui do serviço postal, ambos, né? Tanto legislativo como executivo. Continuando, tá? Vamos lá para a nossa próxima página. Nós temos aqui ainda diretrizes da Política Nacional de Transportes. Como eu falei para ti, os transportes, eles vão ser prestados pela União, pelos estados, né? E pelos municípios. A União fica com aquele transporte interestadual, os estados com transporte intermunicipal dentro do seu território, então entre municípios, fica para os estados, e o dentro do município, que é urbano, fica com os municípios. Então, o transporte é um assunto que vai ser tratado pelos 3 entes federados, não é apenas exclusivo de um. Agora, a lei que vai traçar as diretrizes, estão lembrando que eu te falei no começo, diretrizes, regime, sistema, ou seja, orientações gerais. A lei que vai tratar das diretrizes sobre a Política Nacional de Transporte, quem é que vai elaborar? A União. Assim, por que a União que elabora, se município presta, Estado também pode prestar e a União também pode prestar? Para que, da forma como o Estado for prestar, o município for prestar e a União for prestar, haja aí uma coerência, né? Haja aí uma série de princípios respeitados, regras que devem ser atendidas em todos os estados e em todos os municípios. Por exemplo, um local que seja reservado a idoso, né? A questão da gratuidade da passagem para que realmente possa ser respeitado. Enfim, todas essas regras que precisam ser respeitadas em todo o território nacional, muito embora se dê autonomia para que o município explore a prestação do serviço intramunicipal e o Estado explore a prestação de serviço intermunicipal. Então fica aí a cargo a exploração de cada ente federado, mas a legislação que vai tratar a diretriz, a forma como esse serviço vai ser prestado, aí não. Aí realmente é somente da União, competência privativa dela, tá? Trânsito e transporte, mais uma vez, nós temos aqui trânsito e transporte. Diretriz da Política Nacional de Transportes, tá? E nós temos aqui novamente essa legislação de trânsito e transporte, que está lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mais uma vez falando, nós temos a União trabalhando com esse assunto, mas isso não vai impedir que a prestação de serviço se dê pelos entes federados, municípios, estados e Distrito Federal. E em cima disso daqui, a gente vai ter
uma relevância muito grande para os municípios, tá? Os municípios e também os estados vão receber, por consequência dessa prestação administrativa, dessa exploração do serviço em concreto, uma legislação implícita, uma competência para legislar também sobre trânsito e transporte, mas dentro daquilo que eles podem estar atuando, ou seja, município dentro do transporte urbano, estado dentro do transporte interestadual. Mas a regra geral, o nosso Código de Trânsito brasileiro vai ser feito pela União. Quer ver um exemplo aí que vai misturar essas duas competências da União com os municípios? Olha só o que eu estou te dizendo para você não se perder. Lá na nossa primeira aula eu te disse que quando eu tenho uma competência administrativa do Poder Executivo, tem que seguir aí o princípio da legalidade. O Executivo só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E que com essa competência administrativa, haveria também que ter uma competência legislativa, para que aquele mesmo ente elabore a lei e o seu executivo possa executar essa lei. Então, lembrando essa observação? Muito bem. O que eu estou te dizendo agora é o seguinte, que a União ela vai prestar o transporte e vai legislar sobre diretrizes envolvendo a Política Nacional de Transportes. E aí eu te disse também que o município presta o transporte intramunicipal, que o estado presta transporte intermunicipal no seu território e que a União vai prestar o transporte interestadual. Bom, se eu estou entregando competência administrativa para os municípios prestarem o transporte intramunicipal e para que os estados também transportem intermunicipal, e ainda, pessoal, essa questão de transporte interestadual significa dizer que eu estou também concedendo poder de legislar, competência legislativa, para que esses entes elaborem as leis. Por exemplo, se o município vai prestar o intramunicipal, ele vai ter que elaborar leis para permitir a exploração desse transporte intramunicipal. A mesma coisa vai acontecer com o transporte intermunicipal. O Estado vai ter que elaborar leis para poder transportar, para poder explorar esse serviço de transporte intermunicipal dentro do seu Estado. Ficou claro? É algo que é consequente, é decorrente desse princípio da legalidade. Diante disso, eu estou te fazendo uma outra observação em relação a trânsito e transporte. O trânsito, pessoal, eu vou ter a União envolvida na elaboração da nossa regra maior envolvendo o trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. No entanto, o trânsito dentro de um município muitas vezes pode ter as suas particularidades. Muitas vezes pode ter a necessidade, por exemplo, da instauração de uma regra de rodízio entre os carros, para deixar a coisa mais folgada. Eu vou ter, às vezes, a necessidade de determinar a direção de uma via que antes era mão dupla, para ficar só mão única. Enfim, tudo isso daqui vai partir de regulamentações, de instruções normativas, às vezes até mesmo de leis. E se é dentro do município, haverá interesse local. E por haver interesse local, eu vou ter o município aí legislando. Isso daqui é uma observação que a gente tem que fazer, mas que eu vou complementar com vocês lá no artigo 30, quando a gente estiver falando do inciso 2º. Segura aí, coloca um asterisco aí no teu caderno, que eu vou voltar a essa observação e vou te explicar bem direitinho por que que o município vai poder legislar sobre trânsito. Olha só, município podendo legislar sobre trânsito, apesar de ser uma competência privativa da União, ele muitas vezes vai ter legislação local, legislação municipal envolvendo esse assunto, tá? Coloca aí um asteriscozinho que eu falo contigo já já. Então, em relação ao nosso inciso 11, a União aqui legislando sobre trânsito e transporte. No inciso 13, nós temos, nacionalidade, cidadania e naturalização como legislação privativa da União. Além disso, nós temos aquele incisozinho lá que a gente falou no Poder Executivo, na nossa competência exclusiva, artigo 21, fazendo aqui par com o nosso artigo 22, inciso 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal, tá? Organização judiciária do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios. Mais uma vez, a legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal ficou com quem, pessoal? Com o próprio Distrito
Federal e mais ninguém, tá? Isso desde 2012 nós tivemos essa alteração na competência aqui de legislar e de organizar administrativamente a Defensoria Pública do Distrito Federal. Deixou de ser competência da União, tanto a legislação como a organização, e passou aí diretamente para o próprio Distrito Federal. Muito bem. Mais alguns incisos envolvendo aqui o nosso tema, olha só. Sistema de consórcios e sorteios. E aqui nós temos uma jurisprudência muito importante. Veja que o sistema de consórcios e sorteios vai envolver aqui a ideia de loteria, a ideia de bingo e de jogos de sorteio, tá? Que a gente vai ter aí em vários locais, nomes diferentes, mas aquelas loterias estaduais que a gente tem, né, algumas delas, pronto. Então, olha só o que acontece aqui para a gente poder deixar a coisa bem clara. Não sei se vocês lembram numa época onde estava havendo a Polícia Federal fazia umas batidas nos bingos, e esses bingos eram fechados. E aí vinha, lá no Tribunal de Justiça, uma liminar naquele estado, permitindo a reabertura daqueles bingos. E ficava essa briga. Aí recorria para o STJ, e o STJ caçava a liminar e o bingo era fechado de novo. Enfim, toda essa celeuma se dava pela seguinte situação. Vários estados editaram leis regulamentando o funcionamento de bingos naquele estado. E aí os bingos eram abertos, eles funcionavam e tudo. A Polícia Federal entendia que aquilo ali tudo era ilegal, que nada daquilo ali poderia funcionar e acabava fechando. E aí entrou na Justiça para ter uma discussão e o STF pacificou totalmente essa situação. Por quê? Olha só o que o STF entendeu. Ele disse que é competência da União legislar sobre sistema de consórcio e sorteios, jogos por sorteio ou qualquer outro tipo de sorteio. Se cabe à União legislar sobre consórcio e sorteios, e os bingos, né, não deixam de ser um jogo de sorteio, porque a gente está ali sorteando números e tudo para poder chegar a uma cartela, preencher aquela cartela e ganhar, e aí com isso ganhar dinheiro, enfim, né, naqueles jogos mesmo que a gente tem de apostas. Então, nesse caso aí, caberia à União legislar sobre o sistema de jogos, sobre o sistema de consórcio de sorteios. O Estado não poderia legislar sobre esse assunto, porque essa é uma competência que foi entregue à União e, portanto, de acordo com o 25, parágrafo 1º, vedada aos Estados. Então, as leis estaduais que envolviam qualquer tipo de funcionamento de bingos, elas estariam ali fadadas à inconstitucionalidade. Então, o STF declarou como inconstitucional uma lei estadual, tá? E pela transcendência dos motivos determinantes, vá, Larcênia, me perdi agora, vamos conversar sobre o que isso significa quando a gente estiver falando de controle de constitucionalidade, tá? E lá pela transcendência, ou seja, essa regra, essa decisão que foi dada por uma lei estadual, como tinha a mesma base constitucional, a mesma base fática, era o mesmo caso e a mesma lei, nós tivemos aí isso sendo aplicado para todas as leis estaduais e foram declaradas inconstitucionais, por isso que acabou a confusão. Bingo, a não ser que tenha regulamentação federal, não tem como estar funcionando apenas com uma regulamentação estadual, tá? Então, olha só, questão de prova, eu vou poder te perguntar se o funcionamento de bingos pode ser legislado de natureza estadual, ou seja, se cabe ao Estado legislar sobre o funcionamento de consórcio e sorteios, sobre o sistema de consórcio e sorteios, ou se para o funcionamento de um bingo basta a legislação estadual autorizar e regulamentar o seu funcionamento. Não, é necessariamente algo de legislação federal, ok? Muito bem, tá aí o nosso inciso 20 envolvendo nossa jurisprudência aí do STF. Outra coisa que a gente tem aqui importante de ressaltar é o nosso inciso 23, que fala da Seguridade Social. Lembrem-se que a Seguridade Social, ela envolve previdência, ela envolve saúde e ela envolve a assistência, tá? Social. Para falar sobre Seguridade Social, sobre o sistema completo, isso daqui é uma competência da União. É ela que vai legislar sobre previdência, sobre saúde, sobre assistência social. No entanto, pessoal, quando a gente for lá para o artigo 24, nós vamos ver que também é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, o Estado está aqui também, ó, e o Distrito Federal, legislar sobre previdência. Tá? Então, para que a gente possa entender, a União vai ficar legislando sobre previdência? Vai, mas vai ficar legislando sobre previdência de interesse federal. A previdência estadual e distrital
cabe, portanto, aos estados legislarem. Vejam que a Seguridade Social envolve os 3 ramos, Previdência, Saúde e Assistência Social. Só que Previdência é um tema muito específico, porque também é de competência concorrente. Então, não se confundam, tá? Com esse nosso inciso 23, com o artigo 24, que trata aí da Previdência. Todos os dois vão ter que ser, digamos assim, interpretados de forma que façam sentido. Ou seja, a União vai legislar sobre Seguridade Social, vai tratar aquela Lei Geral de Seguridade Social, portanto, é uma lei federal. Você que vai fazer concurso do INSS, por exemplo, você vai ver que você vai ter que estudar essa Lei de Seguridade Social. Essa Lei de Seguridade Social é legislação federal. No entanto, você que vai fazer um concurso estadual, por exemplo, para um TJ, você vai ver também que vai ter ali uma legislação previdenciária estadual, que muito embora a Previdência faça parte da Seguridade Social e a Seguridade seja competência da União, Previdência, por ser também algo que os estados e os Distrito Federal vão ter que implementar no âmbito do seu serviço público, também pode haver legislação, portanto, estadual, envolvendo o serviço público estadual e distrital, tá? Então, é competência também concorrente, como é também privativa no que diz respeito à Seguridade Social em termos gerais. Então, não confundam as duas coisas, são coisas distintas que podem ser, de alguma forma aí, né, relacionadas com toda a coerência, já que os estados vão ter serviço público próprio e previdência própria. E a União fica com a legislação da Previdência Geral, lá do regime, né, de Seguridade Social, aquele RGPS, o geral, né, do INSS, e os estados com seus regimes específicos de previdência. Fechou? Muito bem. Registros públicos também, cabe à União aqui legislar sobre registro público, anotem também esse inciso, é importante, tá? Cabe a ela, portanto, é uma lei federal, para que todos os registros públicos em todo o território nacional sigam as mesmas regras, para que a gente não tenha, por exemplo, um imóvel sendo registrado em um canto com tais requisitos e em outros com tais requisitos. Quem trabalha com imóvel vê bastante isso, tá? Lembre-se que nós temos uma legislação federal para poder tratar desse assunto, para que fosse, né, algo homogêneo, para que não tivesse essa diferença de documentos, essa diferença de requisitos tão grande em cima dos cartórios, mas que na prática acaba acontecendo porque existe aí uma abertura para os cartórios poderem exigirem algo que seja complementar. E aí, dentro dessa exigência complementar, acaba tendo as diferenças. Mas registros públicos, portanto, a lei de registros públicos é uma lei federal, onde a base de registro público, seja para o que for, vai ter que ser igual em todo o território nacional, tá? A atividade nuclear, só te chamando a atenção para aquela ideia de correlação, competência administrativa com a legislativa. Lembra que a gente falou da atividade nuclear da União, o negócio lá dos radioisótopos que eu expliquei para ti? Pronto, nós temos aqui também a legislação para que tudo aquilo ali possa acontecer, vai vir da mão da União, Congresso Nacional aqui responsável, tá? O nosso inciso aqui 27, eu preciso que tu coloque um asterisco, porque quando eu estiver falando do 24, ele vai te chamar a atenção. Porque aqui no nosso inciso 27, você vai ter um termo muito comum lá no meu artigo 24, que são as normas gerais. Eu te disse que o artigo 22, como eu tenho interesse predominante nacional, a União vai estar aqui responsável em tratar realmente dessas diretrizes, desses sistemas, tá? Envolvendo aqui os interesses nacionais. Acontece que o artigo 24... no parágrafo 4º, parágrafo 1º, 2º, 3º e o 4º dele, ele vai fazer muita referência a normas gerais, deixando que a União elabore essas normas gerais, da mesma forma que essas normas gerais aqui também estão sendo elaboradas pela União. Então, lá no 24, que é competência concorrente, eu tenho legislação da União, que são normas gerais. E aqui no artigo 22, que é competência privativa, só dela, eu tenho também a União legislando sobre normas gerais. Norma geral na legislação concorrente, norma geral na legislação privativa. E sabe o que a banca CESP vem fazendo com vocês? O seguinte, ela fala assim, ó, é competência concorrente da União, concorrente, artigo 24, que a gente nem viu ainda. É competência concorrente da União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Estão vendo? A malvadeza que ela faz, aí tu fica assim, competência da União realmente legislar sobre licitação e contratação. Lá no meu artigo 24, competência concorrente, a União fica com as normas gerais. Então faz todo sentido, vou marcar como correta. Não é. A União legisla privativamente e apenas ela legisla sobre esse assunto, envolvendo normas gerais de licitação e contrato.
Então, aqui, pessoal, foi um inciso que ficou no nosso artigo 22, tá? Para falar sobre essas normas gerais de licitação e contratação, que é muito importante para que você não caia aí em nenhum tipo de pegadinha. Se eu não me engano, aqui o inciso 17 está mais na frente. Nós temos outro envolvendo aqui normas gerais, tá? De licitação e contrato aqui, e as normas gerais, ó, aqui, ó, também, ó, outro que pode cair, que também fala de normas gerais, outro asterisco aqui para ti, tá? Para tu não confundir. Lembrando que o asterisco, a gente está fazendo aqui uma diferença entre o artigo 24, onde a União legisla sobre normas gerais, e esse meu artigo 22, onde a União também legisla sobre normas gerais. Lembrando, né, que aqui é competência concorrente e aqui é competência privativa, tá? Não se deixe cair nessa pegadinha. Lembrem quais são as normas gerais privativas que a União vai legislar, que o restante, outras normas gerais, realmente vai estar lá no artigo 24. Nós temos duas normas gerais, portanto, aqui para você estar decorando. Organização efetiva e material bélico, ó, imobilização da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, a norma geral é da União, e a que fala sobre licitação e contratação em todas as suas modalidades, também fica aqui com a União, tá? E por fim, nós temos a propaganda comercial, também importante, legislação federal para poder tratar dessa propaganda comercial e ela aconteça, né, em todo o território nacional com as mesmas regras, com as mesmas limitações, com as mesmas possibilidades. Artigo 22, portanto, para vocês, lembrem-se, né, do capacete de PM e do capacete de pimenta, para você não estar se esquecendo aí. E mais uma vez, né, não se esqueçam, pessoal, que dentro dessa noção de artigo 22 predomina o interesse nacional e, portanto, nós vamos ter várias competências aí com o termo, né, de sistema de diretrizes de orientação, justamente por ser apenas o interesse nacional, legislar a regra geral e cada ente federado, né, detalhar na sua realidade. Vamos lá para o artigo, para nossas questões, né, envolvendo. Olha só, técnico judiciário aqui. É competência privativa da União, está faltando, né? Bota aqui. Competência privativa da União. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, legislar sobre o direito eleitoral, legislar sobre o direito financeiro, legislar sobre o direito urbanístico, tá? Estabelecer e implantar, a gente está falando aqui de direito administrativo ou de poder executivo, competência administrativa. Meio ambiente, nós estamos falando de competência concorrente, tá? Financeiro e urbanístico também é concorrente. Portanto, o direito eleitoral é a nossa competência privativa da União, tá? Tá aqui para a gente poder não se esquecer mais, tá certo? Vamos lá, terminar aqui a nossa competência privativa falando do parágrafo único, envolvendo essa possibilidade de delegação. Tá lembrando o comecinho da nossa aula? Portanto, o parágrafo único permite a delegabilidade das competências que a gente acabou de ver. Acontece que ela vai ter certas limitações. Olha só, primeiramente vai ter de ser uma lei complementar para autorizar quem? Os estados. Então, eles são os delegatários, tá? Eles que vão poder receber. E tudo que o estado tem de competência, quem mais vai ter também, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem que acrescentar o Distrito Federal. Então, não apenas os estados, mas o Distrito Federal. A legislar sobre o quê? Qual é a delegação que eles vão receber? Qual é o conteúdo dessa delegação? Questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, olha só, ó, quem delega? A União. Como ela delega? Lei complementar. A quem é feita essa delegação? Aos estados. E, logicamente, né, ao Distrito Federal, por força lá do artigo 32, tá? O que é delegado? Questões específicas das matérias do artigo 22. Então, olha só.
O resto está muito claro para ti, né? A União delega através de uma lei complementar para os estados e Distrito Federal. Mas o que ela pode delegar? Apenas questões específicas. Ela jamais vai poder tratar, pessoal, por exemplo, delegar aos estados, ao Distrito Federal, que legislem sobre direito penal. Pega, legisla sobre tudo de direito penal. Não pode. Ela pode, por exemplo, delegar aos estados que legislem apenas sobre as penas alternativas no âmbito daquele estado. Não tem problema nenhum. Por exemplo, trabalho é competência privativa. Ela não pode delegar para os estados e Distrito Federal que eles legislem sobre trabalho. Ela vai ter que necessariamente dizer o que em relação ao direito de trabalho pode ser legislado. Por exemplo, jornada de trabalho. Vamos organizar aí a duração da jornada de trabalho no âmbito dos estados. Pronto, posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Poderia ser feita essa delegação, tá? Mas para que essa delegação pudesse ser feita, necessariamente uma lei complementar. E outra, pessoal, tem que ser feita para todos os estados. Não pode ser feita apenas para o estado de São Paulo ou para o estado do Ceará. Tem que ser feita para todo mundo. É uma legislação é uma delegação que ela necessariamente precisa ser geral. E aí a doutrina vai usar todas essas limitações e vai criar nomes bonitos para se referir a isso daqui. Por exemplo, requisitos ou limitações de natureza subjetiva, objetiva, né? Formal e implícita. Olha só. Aí, gente, vem as questões um pouco mais doutrinárias e acreditem, tem uma questão FCC sobre isso daqui, que fala assim, ó, esse requisito aqui, essa limitação de só poder delegar aos estados ao Distrito Federal, é uma limitação chamada de subjetiva, porque diz respeito ao sujeito que receberá a delegação. Essa daqui, ó, que diz respeito ao objeto da delegação, o conteúdo, é uma limitação de natureza objetiva, o que vai ser delegado. E como eu tenho uma forma específica para fazer essa delegação, essa limitação aqui, ó, que fala da lei complementar, é uma limitação formal, é o requisito formal, ou limitação ou requisito, tá? Tanto faz, pode vir na tua prova, formal para que aquela delegação aconteça. E essa daqui, que diz que tem que ser para todos os estados, que não está escrito aqui no nosso texto constitucional, mas que é a doutrina que aponta, é a forma de delegação como ela tem que ser feita, né, tem que ser geral, ela vai ser, portanto, como não está escrita, implícita. Vai ser o requisito implícito, vai ser a nossa limitação implícita, tá certo? Fica aí, portanto, todas essas nossas regras de delegação, lembrando que eu posso delegar questões específicas apenas e não a matéria como um todo. E olha aí a nossa questãozinha. Tá vendo, ó? 2010, TRT, FCC, cobrando questão aqui doutrinária. A Constituição Federal faculta à União a delegação de assuntos de sua competência legislativa privativa aos estados, desde que satisfeitos os requisitos. Já vi também, tá? Como limitação. Objetivo e explícito, não existe explícito. Formal, material e implícito, pode ser, né? Formal é a lei, material é o assunto e implícito é aquele geral. Tá parecido. Subjetivo e absoluto, não existe. Ativo, relativo, explícito, não existe ativo, não existe relativo e muito menos explícito. Singular, objetivo, existe. Pleno, não existe. Então, a gente tem aqui, ó, formal, material e implícito, tá? Como as limitações. A material, pessoal, nada mais é do que a limitação objetiva, tá? Mesma limitação que a gente vai ter aqui. Material ou objetivo é a mesma coisa que está lá no nosso parágrafo único do artigo 22, tá certo? Questãozinha, portanto, FCC super teórica para ti, para ficar bem ligado aí e não cair nessas pegadinhas. Até já já.